Hoje vamos embarcar em uma jornada que nos levará de volta a tempos antigos, explorando uma das histórias mais icônicas da tradição religiosa e cultural, a história da Arca de Noé. Essa narrativa tem inspirado gerações e transcendido fronteiras, tanto na fé quanto na imaginação humana. Há milhares de anos, a história da Arca de Noé foi registrada nas páginas da Bíblia. Conta-se que Noé, um homem justo e obediente a Deus, recebeu uma tarefa monumental: construir uma embarcação para salvar a si mesmo, sua família e uma variedade de animais durante um dilúvio global. A arca, de proporções épicas, foi projetada para resistir às águas que inundariam a terra, purificando-a de suas impurezas. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste. Divida-a em compartimentos e revista-a de piche por dentro e por fora. Faça-a com 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. Quando o dilúvio finalmente chegou, as águas inundaram a terra, cumprindo a promessa e o aviso de Deus. A arca, uma estrutura que flutuava acima das águas agitadas, tornou-se um refúgio seguro para Noé, sua família e os animais. À medida que as águas recuaram e a arca pousou em terra seca, Noé e sua família emergiram como sobreviventes de uma catástrofe global. A imagem da pomba trazendo um ramo de oliveira, sinal de paz e renovação, simboliza a esperança que nasce mesmo nos momentos mais sombrios. A arca descansou em cima das montanhas de Ararat. Essa narrativa, encontrada no livro de Gênesis, transcendeu os limites religiosos e se tornou um mito global. Muitas culturas antigas têm suas próprias versões de histórias de um grande dilúvio e de um herói que constrói uma embarcação para sobreviver à catástrofe. A história da Arca de Noé também nos lembra da fragilidade e da força da humanidade, das lutas e dos desafios que nossos antepassados enfrentaram. Por séculos, essa história tem sido passada de geração em geração, alimentando a fé e a imaginação daqueles que a ouvem. Mas será que existe alguma base concreta para essa história? Ou será apenas uma narrativa simbólica? É exatamente isso que vamos explorar hoje, ao mergulhar nas alegações de Ron Wyatt, um arqueólogo amador que afirmou ter encontrado vestígios da Arca de Noé nas terras do Monte Ararat, na Turquia. Em uma época em que o mundo estava cético em relação a tais relatos bíblicos, Ron Wyatt decidiu empreender uma jornada pessoal para desvendar os mistérios ocultos nas páginas da história. Seu fascínio pela Arca de Noé e a busca por seus restos se tornaram uma missão de vida. Foi em 1977 que ele anunciou ao mundo sua descoberta incrível. Ron Wyatt alegou ter encontrado estruturas de madeira fossilizadas no Monte Ararat, na Turquia, que ele afirmou serem os restos da lendária Arca. Ele sustentava que suas descobertas eram apoiadas por análises geológicas e estudos de radar de penetração no solo. Essas alegações não apenas desafiaram as noções convencionais, mas também reacenderam o debate sobre a validade das histórias bíblicas em um contexto arqueológico. Ron Wyatt se tornou uma figura polarizadora. Para muitos, ele era um herói, um homem que dedicou sua vida a uma causa e que possuía uma crença inabalável em suas descobertas. Para outros, ele era visto como um amador que estava extrapolando a evidência disponível, baseando-se em achados que poderiam ser interpretados de várias maneiras. Mas suas alegações não pararam por aí. Ron Wyatt também afirmou ter encontrado artefatos relacionados à Arca de Noé, como âncoras e pedaços de corda, que ele considerava como apoio adicional à sua descoberta. As implicações de suas alegações eram enormes, não apenas para a comunidade religiosa, mas também para a comunidade científica e arqueológica. De acordo com Ron Wyatt, as estruturas que ele encontrou eram fragmentos fossilizados de madeira que ele acreditava serem partes da lendária Arca de Noé. Ele argumentou que a idade das estruturas e as características geológicas do local eram consistentes com os relatos bíblicos do dilúvio. Wyatt também afirmou ter usado técnicas de radar de penetração no solo para mapear a forma da arca enterrada. Ele apresentou os resultados desses estudos como evidência de que a estrutura era de fato uma embarcação de grandes proporções. As imagens de radar mostravam uma forma retangular que se assemelhava à descrição da Arca de Noé. Enquanto exploramos a história da Arca de Noé e as alegações de Ron Wyatt, é impossível ignorar o impacto dessa descoberta para a fé judaica cristã.
Para muitos, a descoberta de possíveis vestígios da Arca de Noé reforça a veracidade da narrativa bíblica e solidifica a conexão entre a história da humanidade e a intervenção divina. Para muitos cristãos, essas descobertas são mais do que evidências físicas. Elas são um lembrete tangível de que as histórias bíblicas, transmitidas de geração em geração, podem ter raízes concretas na história. A ideia de que os restos da arca podem ter sido encontrados no Monte Ararat, o mesmo local mencionado na Bíblia, é profundamente emocionante e alimenta a fé de muitos. A descoberta de âncoras, pedaços de corda e estruturas de madeira fossilizadas pode ser vista como um eco do passado, uma confirmação de que a história de Noé e a arca são mais do que meros contos. Ela ressoa na crença de que Deus está ativo na história humana e que sua intervenção se manifesta de maneiras visíveis. Independentemente de onde estejamos na escala entre crença e ceticismo, a história da Arca de Noé e as alegações de Ron Wyatt nos lembram que a exploração do desconhecido é uma jornada constante. Os debates que surgem dessa busca continuam a moldar nossa compreensão da história, da cultura e da relação entre fé e ciência.